Boa noite. Então, nós podemos ir conversando um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando, né? Eu sempre falo que o meu trabalho ele tem uma inspiração que é colaborar para que a vida fique mais fácil para todo mundo, né? E isso gera paz interna, isso gera paz também em nosso ambiente e sempre é uma aprendizagem. Que essa noite seja linda para todos nós, muito rica, né? Que seja muito rico esse nosso encontro, que desperte muitas coisas em nosso ser, em nosso coração, né? Essa é a maior alegria que eu tenho, sabe? É para eu poder passar à frente aquilo que eu aprendi que funcionou para mim, né? E que quando algo funciona para um ser humano, funciona para todos os outros também, né? Apenas cada um precisa se abrir a todas essas coisas, né? Que todos esses assuntos que a gente vai dizer aqui. E vamos aqui participar de um momento de luz, né, gente? Porque todas as vezes que a gente se reúne e forma uma egrégora com a intenção de melhorar nosso ser, né? De ser uma pessoa melhor para a nossa família, para o nosso ambiente, a gente está dando uma enorme colaboração à humanidade, né? E ao universo de uma maneira geral. O Mais Consciência, que é esse projeto que eu estou levando, né, a vocês através aqui das lives e de todas as minhas postagens, seja no Facebook ou aqui no Instagram, onde for, tem esse intuito, né, que é a vocação do Mais Consciência, a alma do Mais Consciência é ajudar a reestruturar a vida material mesmo, mas a partir de um ponto de vista interno, um ponto de vista espiritual, né? Então, a tarefa do Mais Consciência é dar sabedoria a essa reorientação da vida, né? A essa reestruturação da vida. Então, o Mais Consciência veio ajudar a reestruturar a vida com mais sabedoria. Não é lindo isso, gente? E por que eu digo essas coisas? Porque eu fiz a numerologia do Mais Consciência. Então, a essência é ajudar a reconstruir e a tarefa e o propósito da essência, que a tarefa e o propósito são as mesmas coisas, é trazer sabedoria, é trazer reflexões, é trazer raciocínios, análises que nos fortaleçam e que nos deem sabedoria para enfrentar o dia a dia, né? Então, tendo dito isso, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos um pouquinho, porque a gente precisa fazer esse alinhamento interno, né? Antes de começar aqui a nossa conversa. Então, a gente fecha os olhos um pouquinho, a gente vai pensar no real motivo que nós estamos aqui participando deste encontro agora. Qual que é a minha intenção em participar desse encontro aqui? O que eu vim buscar? E o que eu vim doar também? Porque cada um de vocês sempre está doando, né, ao participar de algum evento. É a atenção que dão, é quando o coração de vocês vibra com alguma coisa que a gente disser, ou que vocês também disserem ou escreverem aí, né? Então, com os olhos fechados, a gente respira assim mais profundamente, enchendo o abdômen com aquela respiração abdominal, né? A barriga sobe e depois expirando pela boca, né? E deixando o ar sair até o estômago ficar bem vazio. Umas 3 vezes que a gente faz assim, a gente relaxa. Eu solicito, né, durante a semana, que palpites vocês querem dar para o assunto da nossa live. E é muito impressionante porque o palpite campeão, em todas as vezes, é ansiedade, é medo, né? Tem um momento. Então, pessoal, enquanto isso, nós vamos aqui falando, né? O tema campeão sempre é a ansiedade, sempre é o medo, é o momento que está apertando muito mesmo, né? Os nossos sentimentos.
Então, o que que nós temos a dizer sobre isso, né? Gente, o medo. Nós temos que fazer as pazes, né, com essa criatura. Vamos chamar de criatura porque não deixa de ter uma existência junto com a gente, né? O medo ele vem para nos alertar, é um alarme, mas nós não vamos deixar que ele nos domine, vamos, né? Então, não tem como falar de medo se não falar de força interior. E cadê essa força interior? Nós não podemos nos intimidar diante do medo. Ele é só um recado para nós, né? Então, a gente entra em pânico porque tem a questão aí do vírus, a gente pode adoecer, pode morrer, pode fazer os pais adoecerem, né? Meu filho esteve aqui, veio de Belo Horizonte com a minha nora, o tempo inteiro de máscara, né? Morrendo de medo de trazer doenças para a gente. Viver assim não vale a pena. Aqui na minha casa, a gente não tem medo, não, tá? Pode ficar sem máscara à vontade. Então, minha nora é médica, né? É oftalmologista, mas é médica. Então, disse para mim: mas confiança demais pode ser problemático, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Boa pergunta, boa observação, né? Será que confiança demais vai fazer com que a gente se enrole? É possível, né? Se eu sei que ali a ponte está caindo e resolvo passar em cima dela a si mesma, eu posso cair de verdade, né? Então, o senso crítico realmente a gente tem que ter, mas se deixar dominar pelo medo ao ponto de reduzir a vida a nada, né? E de ter que frequentar consultório médico sem parar para tomar remédio, para ver se tem uma solução, se eu durmo, para ver se eu durmo, se eu me acalmo. Gente, é tudo bem, graças a Deus, que nós temos esses paliativos, não é? E eu mesma fiz muito uso da medicina enquanto eu precisei. Né? Então, muita gente está tendo medo, sim. Muita gente está tendo medo, sim. E medo que está atrapalhando a viver. Então, nós temos que ter o senso crítico. Que tamanho que está meu medo, né? Ele está me impedindo de sorrir, me impedindo de agradecer o que eu tenho, de conviver de forma alegre na minha casa, de meu relacionamento familiar ficar melhor porque eu estou bem, né? Como que está meu medo? Ou ele está me tirando desse ponto de equilíbrio que nós temos que ter? Porque eu vou falar uma coisa para você, sem analisar como é que eu vejo as coisas e como que eu estou me posicionando, será muito difícil uma cura por nós mesmos, né? Então, eu preciso fazer uma escolha. Eu falo sempre quando eu estou conversando dessas coisas. Um dia eu fiz as contas do dinheiro que eu gastei com a minha saúde. Eu gastei o dinheiro de um carro zero, já falei isso muitas vezes, todo mundo sabe, não é um Honda, mas é um carro, um carrinho bom, 0 quilômetro, né? Eu gastei com médico, com exames, né, com tratamentos e medicamentos, e sempre eu melhorava, mas curar nunca curava. Então, o que acontecia? Terminava o tratamento, daí um pouco voltava aquela situação. Eu me rebelei mesmo, me rebelei porque eu vi, os meus brilhos resolveram se manifestar, né? Porque eu preciso de resolver minha vida e não ficar dependente de remédio, né? E nem de um sistema de saúde que nos empobrece, mas não nos cura. Então é ruim falar isso. Muita gente me acusa e tal. Não, enfim, nós temos que refletir a respeito. Comigo aconteceu dessa forma. Então eu resolvi encarar a minha situação e comecei a correr atrás de entender o que acontecia. Foi tirando todas aquelas coisas que eu vi que me faziam mal tanto. Hoje eu estou ótimo, quem me conhece viu o que eu passei antes e agora como eu estou, não é? Fruto de quê? Eu só empobreço. Tudo que eu ganho vai para tratamento.
Que vida é essa? Não tem alegria, não conseguia ficar, tomar um vento, tomar um sol, porque tinha muita coceira, muita irritação na pele, a vida super limitada, eu me rebelei mesmo, não, vou ter que achar uma solução para isso por mim mesmo, não é? Então, sem ter medo, porque quando a gente tem uma definição, o medo vai embora, tá? A gente passa a ter cuidado, mas o medo vai ter que ir embora. Então, como diz a minha nora, confiança demais é problemática, tem que ter um equilíbrio. Então, vamos atrás do equilíbrio, né? Ela não está errada, mas eu também não posso ceder ao medo. Então, eu tenho que vir aqui dentro de mim, analisar bem como é que como eu estou me conduzindo. Se eu estou pendendo para o lado do medo, eu já perdi minha força interior. Eu já não tenho mais capacidade para reagir, não é? Então, eu tenho que olhar meu medo. Eu tenho que olhar meu medo. Isso foi a maior aprendizagem que eu fiz na minha vida, porque eu sempre tive muito medo de umas coisas, mais as invisíveis do que as visíveis, né? Então, eu era jovem, eu tinha medo do que falassem de mim, por exemplo. Esse medo de que os outros vão falar é algo muito, muito difícil, a gente se prende muito, né? Então, medos variados, né? Então, tem uma hora que eu tenho que parar e ver que medo é esse. Por que eu estou com medo? Ah, porque se eu sair sem máscara, eu posso pegar o vírus e tem a minha família, eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe. Ah, será que há essa possibilidade? Então, como que eu devo me conduzir aí, né? Então, a gente vai analisando. Se o meu medo de 0 a 10 é 10, então eu vou sair só de máscara, não é? Mas se o meu medo é 8, é 5, eu confio no meu sistema imunológico, eu trabalho para ter uma saúde forte, eu não preciso ter medo de sair sem máscaras. Pode vir me visitar sem máscara, eu não tenho medo. Há excesso de confiança? Não, eu sei que eu tenho saúde, eu faço por onde ter um sistema imunológico bom. Como você sabe disso? Eu nem gripar eu gripo. Qual a última vez que alguém me viu gripado? Tem muito, muito tempo. Então, pessoal, quando a gente precisa de ter uma firmeza, um poder interno, a gente tem que pensar no corpo físico também. Falei isso na semana passada, na retrasada, vou continuar falando. Porque nós não podemos ter força interior com o corpo como o nosso está, todo intoxicado, né? Capengando. O corpo nosso, ele gera ansiedade, porque ele está intoxicado. Não tem como uma mente funcionar bem com o corpo intoxicado. Então, metade da ansiedade não é medo, não. É o corpo que está, coitado, ele está recebendo o combustível errado, ele não tem o nutriente que ele precisa. E muitas coisas que a gente come vão interferir no funcionamento normal, né? Medicamentos, quantos medicamentos retiram as vitaminas do nosso corpo? Por exemplo, eu ouvi a pessoa me falando que o medicamento, eu não sei se é o da diabetes ou se é o do cérebro, estava tirando lá a vitamina B12 do corpo da pessoa. Sem vitamina B12, a gente não vai funcionar bem. Vai começar a ficar esquecido, né? A memória fraca, o desânimo, o sangue vai começar a ficar anêmico. Então, nós precisamos estudar, né, pessoal? A gente precisa buscar informações, porque tem uma coisinha, vai lá no médico e toma um remedinho, amanhã vai de novo, porque foi lá no médico, tomou o remedinho e não curou. Acabou com um sintoma, mas aquilo que gerou a causa não curou, não. Tá lá. Então, as doenças vão se agravando cada vez mais. Por quê? Antes era só uma gripe. Uma gripe vem, e se a gente deixar a gripe sem tomar remédio, a gente volta a ter saúde. Então, a gripe, ela limpa toxinas do nosso organismo. Deixa a gripe se curar sozinha. Não, tem que tomar antitérmico, tem que... A febre a gente não pode tirar. Você tira a febre é que mata vírus. O organismo esquenta para matar aquele bichinho que está lá que não vive no calor. Então, o que a gente faz? Toma antitérmico. Aí tem que tomar antibiótico para matar o bichinho, né? Que a febre mesmo mataria. Então, vocês entendem?
Eu não sou médica, eu não sou nada, mas eu tenho inteligência e sei ler. E isso é o meu maior tesouro, é ser ler e ter inteligência, né? Porque eu não me contento com muitas coisas que nos passam. Eu vou lá conferir, sabe? E aonde que a gente vai arranjar força interior? A gente vai lá e confere. A gente vai lá e confere para você se posicionar corretamente, para eu me posicionar corretamente. Por que que eu tenho medo? Por que que nós estamos tendo medo? Porque a gente não tem certeza de nada. A hora que a gente passa a ter certeza, o medo vai embora, né? Se é medo de pegar o vírus, pode para o seu sistema imunológico ficar forte. Sol todos os dias, né? Ouvi uma live nesse fim de semana maravilhosa, a Aureliana que me indicou, ela está aí para contar também. Ele falou 10 minutos que você fica em traje de banho, deitado ao sol, deitado, porque assim seu corpo inteiro pega a luz, em sol forte, você coloca no seu sangue 20.000 unidades de vitamina D. Então, vamos tomar sol, né? Então, a partir do momento que você garante que sua B12 está boa, que a sua vitamina D está boa, né? Todas as vitaminas que você precisa, todos os nutrientes, os oligoelementos, os sais minerais e tudo mais, está tudo bom lá no seu corpo, pode vir o vírus que for, você não adoece. Mas a medicina não vai contar isso para a gente, porque vai nos perder, né? Como já me perdeu. Você nunca mais vai ao médico, Cristian? Claro que eu vou. Se eu precisar, se eu quebrar a perna ali, é claro que eu vou, né não? Então, eu não estou desfazendo, eu estou pondo uns pontos nos is. Força interior, gente, vem de conhecimento, vem de certeza. Por que que a gente é cheio de medo? Porque a gente não tem certeza de nada, né? Aí tem questão da fé. Se eu tenho fé, eu não tenho medo, né? Mas fé não é falar, acreditar num Deus que está lá em cima e fica me protegendo aqui embaixo. Não é nada disso. Fé é o poder interno que está aqui. Eu decido e isso vai ocorrer. Eu sou o Deus dentro de mim. Ah, a Cristina pirou, né? Cristina virou materialista, jamais. Gente, eu tenho que repetir isso todas as vezes, a gente tem que entender quem é Deus. Não é um homem lá em cima, não. É um campo energético que nos mantém, que nos sustenta. A gente vive dentro dele. Tudo vive dentro dele. E o poder que é dito de Deus, eu tenho, que é criar as coisas com o meu pensamento. Mas se eu não sei nada disso, eu nunca vou ter fé, porque eu vou ficar capengando, né? Porque a primeira coisa que some quando o problema chega é a fé. Estou cansada de ver isso todo dia. A primeira coisa que desaparece é a fé quando o problema aperta. Ah, porque Deus não olha para mim, Deus é padrasto, Deus não está vendo, né? Eu não estou olhando para mim. Eu estou sendo minha madrasta, né? Dá para entender isso? Porque eu nem sei como eu funciono. Gente, nós temos que entender como que nós funcionamos para a gente tirar partido desse poder do Criador que está aqui dentro. Né? Então, eu sou minha própria proteção. Por quê? Porque, segundo eu fui entendendo e descobrindo as coisas na vida, o meu poder criativo cria a minha segurança. Não é? Então, qual existência eu preciso criar para a minha vida? Uma existência calma, tranquila, segura. Se eu fico pensando em ladrão, eu estou criando um ladrão para chegar na minha vida. E ele chega. Se eu estou pensando em vírus, eu estou abrindo as portas para o vírus vir, porque eu entrei na frequência vibratória do vírus. O vírus vai chegar na minha vida. Eu entrei na frequência vibratória do ladrão, o ladrão vai chegar na minha vida. Então, como diz o ensinamento, não adianta trancar a casa cheia de câmera e de tudo mais, se eu não tenho fé. Então, se eu não tenho fé, eu tranquei toda a casa, mas eu não acredito que eu estou segura, eu tenho que trancar, trancar, trancar. O ladrão vai chegar, né? Não tem casa que segure ladrão, vocês sabem disso. Né? Mas se eu não estiver na sintonia do ladrão, ele não virá.
E não basta não estar na sintonia do ladrão, e nem do vírus, e nem da falta do dinheiro, e nem da inimizade com o fulano, e nem do assassino, né? O que eu preciso? Eu preciso estar na frequência da confiança, não é? Eu preciso escolher em que lado eu vou ficar, porque eu posso criar a vida que eu quero. Então, se eu quero paz e segurança na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que cuidar é do meu caráter. Se eu não quero que ninguém tire nada de mim, então que eu trate de não tirar nada de ninguém, nem a paciência, nem a honra, né? A gente tira coisas de todo mundo o tempo inteiro, vocês já repararam? A gente tira a honra das pessoas nos nossos comentários, né? A gente tira a alegria das pessoas com os nossos comentários, com os nossos posicionamentos. Então, à medida que a gente começa a se observar, a gente começa a ver que gera no outro sensações desagradáveis, né? E o que virá de volta para nós? O igual, não é? Então, nós temos que entender isso, que o caráter puro é guia seguro, eu tenho que ser incorruptível, né? Difícil a gente aqui na Terra ser incorruptível. Eu tenho que chegar num ponto que eu não vou sentir raiva, que eu não vou sentir medo, que eu não vou sentir angústia, que eu não vou sentir complexo, que eu não vou sentir nada disso. Porque se eu estiver polarizada com o campo que a divindade é, não existe nada disso nesse campo. Nesse campo só existe alegria, contentamento, né? Saúde, sabe? Prosperidade, riqueza, beleza, né? Então, à medida que a gente começar a cuidar de ter uma palavra bela, né? Um pensamento belo para ter uma palavra bela, um pensamento belo para ter um sentimento belo, a nossa vida começa a ficar muito mais leve. Muito mais leve. Os medos começam a ir embora, porque a gente entrou para a frequência da sorte. A gente entrou para a frequência da sorte, né? Então, o que é que nós queremos para a nossa vida? Vamos pensar sobre essas coisas. Aí tem pergunta de solidão, tem questão como eu vou me amar, né? Essas coisas estão relacionadas com isso, não é? Porque como que eu vou me amar? Eu preciso me amar, não é verdade? Porque se eu não me amar, eu já saio perdendo. E provavelmente eu não vou ser uma criatura atraente para o outro. Porque quando eu não me amo, eu já estou assim cheia de coisinhas, né? Eu posso ficar arredia, eu posso ficar irritada, eu posso ficar sem paciência, né? Porque quando eu não me amo, eu não me preocupo, ou tira a palavra preocupo, eu não me ocupo de fazer o meu bem-estar voltar. Então, será que eu estou me amando o suficiente para eu vigiar que eu não tenho dado a mim, né, amor, que eu não tenho me tratado com paciência, que eu não tenho me compreendido, né? Todas aquelas coisas que ficam na nossa cabeça. Teve alguém que falou a cabeça cheia, estou com a cabeça cheia. A cabeça está cheia porque a boca não falou, né? A boca não falou, a cabeça fica cheia. Aí aquilo fica rodando, para ver se a gente desconfia que precisa entender aquilo que está lá rodando. Precisa resolver aquilo que está lá rodando, não é? Então, eu me amar significa que eu vou parar um pouquinho todos os dias, vou sentar no meu cantinho e vou me analisar. Nossa, mas eu ando sem paciência, eu ando irritado com o fulano, com a fulana, né? Eu estou morrendo de medo do meu dinheiro não dar, porque eu estou ganhando pouco com esse vírus, ninguém está me vindo comprar meu produto. Não é isso que está passando na cabeça das pessoas? Quantas pessoas estão sendo dispensadas do trabalho? Então, olha o tamanho da insegurança. Mas, Cristina, como que eu vou ficar seguro numa situação dessa? Eu tenho família, eu estou sem emprego, você não entendeu, não? Eu entendi, sim. Qual é o nosso desafio? Eu vou me desesperar?
ou eu vou manter a calma e me abrir a deixar esse campo imenso que me sustenta trazer para mim alguma orientação. Porque esse campo que me sustenta, todo conhecimento está lá dentro. Todas as possibilidades estão nesse campo. E eu estou no meio de todas as possibilidades que estão dentro desse campo. Gente, não tem erro, não tem erro. É porque ninguém ensinou isso para nós. Ninguém ensinou isso para nós, né? Que essas possibilidades estão todas à minha volta, mas eu preciso me abrir a enxergar essa e pescar uma, né? Costuma que a divindade já sopra. Quando a gente fala assim, nossa, que vontade de mudar para São Paulo, de onde que veio essa vontade de mudar para São Paulo? Outros eu tenho ouvido assim, não, eu vou mudar para o campo. De onde surgiu isso, eu vou mudar para o campo? Quem é que está imprimindo esse desejo lá? É sua alma. É sua alma. Quando é que não é a sua alma que está imprimindo esse desejo lá? Ah, eu vou beber mais uma cervejinha agora. Gente, que vontade de comer um chocolate. Dá para entender a diferença? Né? Esse desejo materialista que não acaba mais. Ah, porque uma casa de 3 quartos para mim não dá, eu quero de 5, porque eu quero jardim com fonte luminosa, eu quero piscina com deck não sei de quê. Desejos materiais. A gente pode ter, claro, porque o desejo material ele nos leva para frente, né? Mas antes de mais nada, o desejo ele tem que ser interno. Eu preciso de estar alegre, eu preciso estar confiante. Isso é que me dá força interna. E como é que eu vou ter confiança, alegria, firmeza, né? Eu tenho que ter conhecimento para me dar certeza das coisas, eu tenho que estudar. Então não adianta não querer estudar. Ah, não gosto de ler, não gosto de estudar, eu não tenho paciência, eu acabo dormindo. É mesmo? Liga a internet, ali naquele YouTube, ali tem uma escola de tudo que é coisa. Ali se aprende de A a Z, tutoriais de milhares de coisas. Eu sou frequentadora assídua, né? Por quê? Porque eu quero entender. Eu quis entender minha enfermidade e quis dar jeito nela porque o dinheiro não comprou minha cura. Comprou minha pobreza, né? E não comprou minha cura. Essas avaliações nós temos que fazer, não é verdade, gente? Então, qual é o momentinho que nós vamos tirar para nos cuidar e colocar esses pontos nos is? Para a gente poder ter relacionamentos bons, né, gostosos com a família, com os amigos, com o trabalho. Porque não adianta, se eu estiver atormentada, eu vou ser um tormento na vida do meu marido, dos meus filhos, né? E dos vizinhos e dos companheiros de trabalho. É muito chato estar perto de alguém desequilibrado, não é? Porque puxa a energia da gente. Graças a Deus, porque isso é feito assim mesmo, é a tal da osmose, né? O mais baixo sempre vai tirar a energia do mais alto, porque é a única coisa que não deixou o mundo ainda virar do avesso. Porque tem gente que procura ficar equilibrado e está permanentemente fornecendo energia para os que estão embaixo. Nós temos que saber dessas coisas, não temos? Qual vai ser o momento que a gente vai, então, despertar? Isso que nós chamamos mais consciência, esse trabalho. Qual é o momento que nós vamos despertar para uma consciência mais ampliada, para entender melhor como funciona a vida, para poder funcionar de uma maneira melhor, não é? Então aí vem a questão dos relacionamentos. O que eu dou, eu recebo. Ah, mas eu sou tão boa, eu faço de tudo. Mas será que eu não estou fazendo mais do que deveria também, não? Ou será que eu não estou fazendo menos, né? Tudo a gente precisa analisar. Sem análise, a sua sombra não vai sumir, aquele pensamento não vai parar de rodar na sua cabeça. O pensamento vai parar só a hora que você falar, tá bom, pode me contar o que é. Ah, estou morrendo de medo porque eu tenho as crianças, como é que eu vou fazer? Não está entrando dinheiro nenhum, eu estou em pânico. Ah, eu estou em pânico. Nossa, gente, é mesmo, não é que eu estou em pânico? Eu não sei mesmo de onde que eu vou tirar sustento das crianças, minha nossa.
Que situação que eu estou vivendo? Nesse ponto eu estou reconhecendo, né? Ah, esse marido, essa mulher, esse não sei o quê. Aí eu tenho que parar e pensar, nossa, eu estou tão magoada com essa pessoa. Essa mágoa está funda demais, não estou conseguindo perdoar. O que é que tem eu não perdoar? Eu preciso entender que está forte a minha dor. Eu só não perdoo porque ela está forte, não é que eu não quero. É porque ela ainda é grande, ela ainda me machuca. E ela só vai curar de tanto eu olhar para ela e entender que ela está ali e eu falar, nossa, tá doendo ainda, ainda não dou conta de perdoar. Tô com medo ainda, ainda não sei que passo eu vou dar. Uai, por que você está com medo? Porque eu não sei que passo que eu vou dar. Não sabe? Que passo você poderia dar? Ah, eu até poderia fazer isso, mas eu não tenho coragem. Ah, então você está sem coragem de fazer isso. É, não tem coragem de jeito nenhum. Mas e se você experimentasse? Será que não podia experimentar? Tá vendo? Então a gente tem que olhar para a situação, a gente tem que ter esse diálogo interno. Como que você resolve sua vida se você não dialoga nem com você? Vai dialogar com o familiar? Se você não compreende nem você, você vai compreender o familiar? Gente, eu não aguento mais esse namoro, não aguento mais esse casamento. Nossa, eu não estou aguentando mais. O que está acontecendo que está tão ruim assim? Ah, não, essa mania dele de deixar tudo em todo lugar na casa, eu não aguento mais guardar coisa. Nem, não quero isso mais. Ah, você já conversou com ele sobre isso? Ah, não adianta, eu vivo falando, eu xingo, eu brigo, não resolve. Claro, xingar, você não vai conquistar nada da pessoa. Brigar, você não vai conquistar nada da pessoa. Criticar, você não vai conquistar nada da pessoa, né? Vai conquistar sim. Afastamento, preguiça da gente, né? Antipatia de nós. O que vai acontecer com esse relacionamento? Então não adianta, eu não curo nada nem ninguém se eu não curar a mim primeiro. Eu tenho que entender isso. Né? Por que eu falo todas essas coisas com vocês hoje? Que eu acabei aprendendo a lidar comigo. Foi o único jeito que eu tive de me salvar das minhas coisas. Porque de fora não vinha solução, todo mundo me ajudava, mas a coisa não resolvia. Então não é a questão do outro ajudar, é eu me ajudar. É que ponto em que eu estou escorregando que eu não consegui enxergar. Quer dizer, a gente chama aquilo de ponto cego, sabe? Né? Na psicologia a gente fala ponto cego, né? Tem algo dentro de nós que a gente não está vendo. Por isso que as coisas não se resolvem. Que tal a gente ter abertura, né? Para poder enxergar esses pontinhos que a gente ainda não enxergou. O que vocês acham? Muito mais fácil a vida com leveza. Nós temos que fazer essa escolha. Então a gente vai cair no ponto da escolha, o que eu quero para a minha vida, não é? Eu preciso muito escolher se eu quero ficar na turma que está bem ou se eu quero ficar na turma que não está. Então, gente, a gente tem que tratar as coisas com leveza mesmo, porque a vida é leve. Nós que fazemos com que ela se torne pesada, porque nós estamos assim com muitos defeitos no nosso jeito de pensar, né? É a nossa visão de mundo que nós temos que mudar. A gente está vendo as coisas de uma forma errada. Né? Nós precisamos de trocar o nosso jeito de ver a vida. Então, pensa bem, se eu deixar essa noção toda materialista que eu tenho, é claro que não é para eu ficar alienada do mundo, não. É eu estar no mundo sem ser dele, né? É verdade? Então, para isso, eu tenho que me polarizar, né, no mundo espiritual, que é onde está meu pensamento, a minha razão. Se eu não me guiar pela minha razão, eu já entrei perdendo, não é? A razão tem que mandar na emoção, gente. Olha, 30 anos atrás, eu tive incríveis intuições. Né? Na época, eu não entendi que eu estava sendo preparada para fazer isso hoje, porque veio na minha mente assim: tudo que chegar à sua mente é para você curar. Eu achei aquilo um espetáculo, né? Mas eu sabia fazer, mas já tinha entendido que era assim que deveria ser. Então, outra coisa que a gente aprende, conhecer, saber não é fazer, né? Mas primeiro a gente precisa de saber, não é?
Então, tudo aquilo que chega na nossa mente é para ser curado, não é para eu chorar, não é para eu me lamentar, não é para eu ficar mais revoltada ainda, né? Tá vendo? É só comigo que acontecem essas coisas. Olha que desaforo, o que que ele fez, não é? Então, quando é que a gente vai procurar entender que a cura nossa é conosco mesmo? É fazer esse alinhamento, né? Eu costumo fazer assim com a mão, porque existe uma energia subindo no nosso ser, né? Ela vem do chão e ela vai para o alto. E eu tenho que estar alinhada com o alto para o que vem do chão saber para onde vai, não é? Então, o raio, por exemplo, ele não cai do céu, não é? Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas que eu entendo que uma força na Terra atrai, então, na verdade, é uma atração, né? E, no geral, a gente tem um funcionamento, um caminho duplo. A ordem deve vir da razão, né, do espírito, para o corpo, para a mente, e a mente vai traduzir em sentimento, o sentimento vai traduzir em entusiasmo, vai falar e vai fazer, e vai caminhar na vida. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente caminha na vida, a gente se alimenta, a gente se relaciona, e a gente estuda, e faz todas essas coisas que dá a Terra. Então, vem a energia da Terra, levando comunicação para o alto, para que o alto devolva a instrução. A energia tem que fazer esse caminho, então a gente tem que estar alinhado, né? Mas o que acontece? A gente está aprisionado no segundo ponto. O primeiro ponto é a sobrevivência, né? Aí, à medida que a gente já conseguiu o prato de comida, aí a gente está bem para ir se relacionar. Só que a gente está parado no ponto do relacionamento. Então, o que acontece? O pedido aqui na live, desde a primeira, é sempre esse: medo. O medo é aqui na região da barriga. Por quê? A energia não chegou ainda no poder pessoal, entendeu? No poder de fazer, porque ainda está agarrada no prato de comida, que é na sobrevivência, a luta para sobreviver, né? Trabalha, 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 e ganha nada, ganha nada, ganha nada, que é assim para a maioria das pessoas. Mal dá para o prato de comida. Aí vai para o relacionamento com essa fome, né? Com essa tristeza de não ter riqueza, de não ter prosperidade, de ficar sempre em carência. Gente, a gente está preso aí. Então, essa energia não sobe lá para vir com a instrução do que fazer. Dá para entender isso? Então, a gente tem que deixar a nossa mente entender que a gente está triste mesmo, que a gente está com raiva mesmo, que a gente está com fome mesmo, que está sem dinheiro mesmo. Tô sim, tô. Preciso entender isso para liberar essa energia, para subir, para eu conseguir entender que lá no alto fala assim: respira, meu filho. Respira, filha. Fica quietinha aí. Você sabe que eu sou Deus. Eu faço tudo para você. O que é que você quer, né? Ah, mas eu preciso de um trabalho. Minha questão é trabalho. Então tá, fica quietinha aí, minha filha. Fica calma, respira fundo, que eu vou te dar umas ideias, tá? E a gente recebe intuições, só que a gente não quer, né? Porque de repente a intuição é assim: você tem um inimigo que tem uma vaga lá. Aí a intuição fala assim: procura o fulano. Eu que não procuro fulano, mas nunca, nem que a vaca tussa. Então a intuição veio, mas se eu não gosto dela, eu não vou fazer. Então, a divindade abre a porta, mas eu fecho a porta por causa do meu mimimi. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso eu não faço, aquilo eu não faço, né? Então, a gente mesmo corta todas as nossas possibilidades. Desse jeito, a gente não vai prosperar, não. Não vai sair da encrenca, não. Não vai. Dá para perceber isso? Então, pessoal, eu tenho feito umas vivências numerológicas que é uma coisa que começou com uma brincadeira, sabe? Entre amigos, assim, e de repente eu vi valor naquilo porque ajudava, né? Então eu andei fazendo algumas vivências gratuitas para todo mundo poder entender como funciona. Então agora eu estou fazendo uma programação para fazer grupos de 10 pessoas para fazer
a vivência numerológica com o tempo assim necessário para atender bem todo mundo, né? Então eu vou começar a divulgar isso também, então vocês já fiquem sabendo, né? Que vai haver essa chance quando estiver precisando de um conselho bom e um conselho certeiro, que o número é exato, não mente, né? E ele revela tantas coisas. E aí, pessoal, eu vou deixar então a live gravada, tá? Vai ficar lá no meu perfil, aparece, né? Aí no meu perfil. E quem está entrando agora, que quiser ver do que nós tratamos, pode ter o acesso lá, né? Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero ter respondido alguma coisa. Não respondi tudo, tinha umas coisas interessantes para comentar aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem, tá? E aguardo vocês e ficarei muito feliz com a presença de vocês, tá bom? Beijo, uma boa noite, paz no coração de todo mundo, e eu agradeço imensamente a oportunidade, né, que a divindade me dá de ter pessoas para ouvir o que eu tenho para falar. E fecho aqui o nosso trabalho desejando que toda essa energia pacifique todos que estão à nossa volta neste momento e que cure cada um de vocês naquilo que vem, né? Então, tá, beijo para todos, muito obrigada e até a semana que vem.